Pandemia? Nuvem de gafanhotos? Ciclone no Brasil? Será mesmo esse o fim dos tempos? Calma, vem com a gente no Teologia Descontraída. Fala, gente boa! Seja bem-vindo ao canal Teologia Descontraída. E o mundo? Está acabando? Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. É comum, sempre que passamos por tragédias, dificuldades, momentos de turbulência, ouvirmos a frase: é o fim do mundo, é o fim dos tempos. A grande verdade é que grande parte da nossa geração nunca viveu uma pandemia como essa do Covid-19. Essa pandemia tem trazido sofrimento, dor, crises econômicas, luto, muitas perdas. Ouvimos falar de nuvem de gafanhotos chegando na Argentina, chegando no Uruguai, e até mesmo vimos um ciclone em Santa Catarina, no nosso próprio país. Será mesmo esse o princípio das dores relatado no Evangelho de Mateus, no capítulo 24? Vamos falar sobre isso. O texto relatado no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, é com certeza um dos textos mais difíceis de interpretar nesse Evangelho. Isso porque muitos eventos eram futuros e desconhecidos em seus detalhes. Eram bem diferentes das expectativas que eles tinham na época. Os apóstolos parecem confundir e fundir duas coisas. O quê? A primeira, destruição do templo e o fim do mundo. E a segunda, a volta do Messias. Eles pedem sinais para fazer um calendário, um tipo de calendário, para se prepararem para a volta de Jesus. Não, eu nunca fiz isso. A curiosidade dos discípulos se misturou ao medo deles, e como o nosso também, que sentimos um friozinho na barriga quando ouvimos falar a respeito do fim do tempo, do fim do mundo. Não deveria, mas sentimos também. Eu não. Em resposta disso, Jesus recusa toda a ação temporal, ou seja, não temos calendário. E ele não apura a distinção dos dois planos. Ele transforma a vontade dos discípulos de querer saber quando vai acontecer em um chamado à exortação e um chamado à vigilância. E Jesus ainda ressalta a importância de se fortalecerem com as dificuldades, as perseguições que estavam por vir. Já na passagem de 1 João, capítulo 2, verso 18, o texto diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvimos que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. O comentário bíblico na Nova Versão tem uma ótica diferente. Ela fala que João vem sido amplamente questionado e censurado pela sua fala: esta é a última hora. Não é errado dizer que os discípulos esperavam a volta de Jesus no seu tempo. Por exemplo, Paulo e Pedro. Paulo diz em 1 Tessalonicenses: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem. Já a epístola de 1 Pedro afirma: ora, o fim de todas as coisas está próximo. E esse é o ponto onde Jesus diz: somente o Pai tem o conhecimento. Só que, como falamos no início do vídeo, sempre que passamos por dificuldades, por crises, por problemas, por tragédias, é comum ouvir falar: é o fim dos tempos. O mundo está mesmo acabando. Voltando a falar da epístola de 1 João, eles estavam vivendo num período escatológico. Escatológico é aquela ideia que eu te falei de você colocar aqui, estudo do fim dos tempos e tal. Ou seja, eles estavam passando por tensões e perseguições. Jerusalém havia caído e a Roma anticristã aumentava o seu cerco contra a perseguição dos cristãos. Eram os dias do 8º imperador romano, Tito Flávio Domiciano.
Domiciano foi imperador romano entre 81 e 96 depois de Cristo. Ele foi um perseguidor feroz dos cristãos. Então seria ele o anticristo, o oitavo rei, citado em Apocalipse 17:11, que diz: "E a besta que era e não é". Também ele o oitavo rei e procede dos 7 e caminha para a destruição. Há momentos em que parece que realmente o mundo está acabando. Para os cristãos dessa época, eles entendiam que Domiciano tratava-se do oitavo rei, citado em Apocalipse. E agora em 2020? É o fim do mundo? É o fim dos tempos? Não sabemos. Você está certo, então. Parabéns. Como vimos, isso não vos compete. Recomendo a você, tome muito cuidado, mas tome muito cuidado mesmo, porque são em períodos como esse de dificuldade, de crise, de problemas que estamos enfrentando, que aparecem diversas interpretações diferentes. Quem não ouviu falar que o mundo ia acabar em 2012, temos até um filme sobre isso. The Mayans knew about it. The Bible. It's the end of the world, my friends. Ou ficou angustiado com o bug do milênio na virada de 99 para 2000. Se você tem menos de 20 anos e não é tão velhinho como eu, vai lá no Google e dá uma pesquisada a respeito do bug do milênio de 99 a 2000, que você vai aprender sobre isso. Pasmem, uma vez eu ouvi dentro da igreja: de 1000 passarás, a 2000 não chegarás. Texto como esse que sabemos que só pode estar em Acrescentares, capítulo 1, verso 1. Ei, que viagem é essa, velho? Porque esse texto não se encontra na Bíblia. Também é importante lembrar você que o livro de Apocalipse foi escrito por João numa revelação, algo que Deus deu, uma visão para ele. Isso traz muita dificuldade para interpretações hoje, independente de qual teologia você estiver usando, porque tem muitos símbolos. Como cristãos, é claro, entendemos que o fim do tempo virá, que chegará o fim do mundo. Mas isso já começou desde que Jesus foi morto na cruz e ressuscitado. Na verdade, nós estamos numa contagem regressiva desde esse tempo. Então, o que devemos fazer? Qual deve ser o nosso comportamento? A Bíblia ainda nos ensina, voltando lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, que devemos vigiar e orar, porque não sabemos o tempo da vinda do Senhor. Devemos, portanto, presta atenção, fica esperto, estarmos prontos e vigilantes. A minha vida está na mão de Deus. Porque uma coisa eu falo para você: a volta de Jesus pode ser hoje, pode. A volta de Jesus pode ser amanhã, pode. A volta de Jesus pode ser semana que vem, pode também. Mas ela também pode ser daqui a mais 2000 anos, porque é importante que você guarde isso. O tempo não vos compete saber, não nos cabe saber. Muito obrigado por você ter assistido até o final. Se inscreva no canal, deixa um like, compartilha, avise os amigos. Eu sou Marcelo Cordeiro e nós estamos aqui com Teologia Descomplicada. Descomplicada, descontraída, gente. Meu Deus! Esse é o Teologia Descontraída. Um abraço. Muito obrigado por você ter vindo até aqui. Muito obrigado por você. Vamos lá, vamos começar de novo?